Capítulo 10. Reflexões para as pessoas casadas sobre a finalidade do casamento. Somente as pessoas casadas devem colocar-se na posição de examinar qual é o tempo mais cômodo para a ação do casamento. O objetivo do seu estado é ter filhos, para fazer deles gente de bem, do mesmo modo como o lavrador semeia, para depois colher o grão e se nutrir. Mas o lavrador que cultiva, por assim dizer, uma terra animada, deve tomar outros cuidados, pois aquele tem por objetivo somente nutrir-se durante algum tempo, ao passo que os frutos deste devem durar para sempre. O primeiro semeia para si, já o segundo para Deus. Pois foi Deus que o declarou, abre aspas, crescei e multiplicai-vos, fecha aspas. Confira Gênesis, capítulo 1, versículo 22. E também versículo 27, e também segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Deste mandamento, devemos subentender que Deus criou o homem à sua imagem, porque o homem colabora na geração de outro homem. Não é toda a terra apta a receber todo tipo de semente, nem deve ser cultivada pelo mesmo lavrador. Seria inútil semear sobre a pedra, assim como não se deve abusar da semente, que é o princípio da procriação. Deve-se transmiti-la somente aos vasos que a natureza preparou para este uso. É uma impiedade e um crime horrível desonrá-la e ultrajá-la, fazendo o contrário. Vede qual figura o sábio Moisés utiliza para proibir a semeadura de um solo fértil. Abre aspas. Vós não deveis comer nem da lebre e nem da hiena. Fecha aspas. Confira Levítico, capítulo 11, versículo 8. Porque Deus não deseja que o homem participe das qualidades desses animais, e nem que desejam assim tão porque Deus não deseja que o homem participe das qualidades desses animais e nem que sejam assim tão voluptuosos, pois os animais não conseguem saciar o furor lúbrico pelo qual estão possuídos. A lebre fêmea gera filhotes muitas vezes por ano. Moisés, ao proibir comer da lebre, parece que está a nos proibir a pederastia. E a hiena, dizemos, que ela muda de sexo todo ano, e que após ser macho torna-se fêmea. Eu não duvido absolutamente que o sábio legislador propôs essas figuras para nos ensinar que não devemos imitar as características desses animais. Contudo, não creio que, na verdade, dessas mudanças contra a natureza, das quais me servi somente como uma imagem simbólica. Pois a natureza não pode ser violentada a esse ponto, isto é, que o mesmo animal mude de sexo e que, após ter tido durante algum tempo certas inclinações, elas sejam tomadas em contrário. O que ela fez, a paixão não pode desfazer. Podemos corromper o uso das coisas, mas não podemos destruir sua essência. Conta-se que muitos pássaros mudam de canto e de plumagem segundo as estações. As penas negras do melro tornam-se amarelas e seu canto doce e harmonioso, faz-se rude e desagradável. Disse que o rouxinol muda alternativamente de canto e de plumagem. No entanto, esses pássaros não mudam de natureza, como os machos transformarem-se em fêmeas. A nova plumagem é como uma nova roupa, que renasce na primavera tingida de cores mais brilhantes, mas que no rigor do inverno desbotam do mesmo modo como as flores murcham. O canto desses pássaros, ao mesmo tempo, enfraquece e perde seu brilho, porque sua pele, que sofre um estreitamento devido à ação do frio, comprime as artérias, cordas vocais de sua goela, fazendo com que eles passem a emitir um som rouco e abafado. Contudo, quando chega a bela estação, o sair dos pulmões mais livremente. Contudo, quando chega a bela estação, o ar sai dos pulmões mais livremente, pois então as artérias se dilatam, de modo que o som não fica lânguido. Ele torna-se claro e harmonioso e tem mais extensão, sendo assim como o hino da natureza que renasce com a primavera. Não devemos crer que a hiena muda de natureza, como fora dito. Este animal não possui ambos os sexos ao mesmo tempo, como alguns pensaram erroneamente, imaginando monstruosos hermafroditas. Eles se enganam redondamente, pois não refletiram sobre o amor da natureza por suas criações. Com efeito, a hiena é um animal muito lascivo. Ela tem sob a cauda, um pouco abaixo do canal por onde passam os excrementos, uma excrescência muito parecida com o órgão sexual da fêmea. Contudo,
Essa massa de carne é somente uma cavidade, sem utilidade e sem saída, isto é, não leva a uma matriz. É somente um receptáculo estéril, que aloja o sêmen inútil quando os condutos que se servem à produção do feto estão ocupados. Tanto a hiena macho como a hiena fêmea são extraordinariamente lascivos. Enfim, esse animal raramente concebe, porque ele faz um abuso contínuo e estéril da semente destinada à reprodução de sua espécie. Em Fedro, Platão, ao condenar a pederastia, afirma que esta é uma paixão das bestas, e chama de brutos os que nela se jogam porque eles se copulam, seguindo o exemplo da hiena, e semeiam um solo estéril. Nota. Confira Platão, Fedro, página 250. Ao falar desses voluptuosos que se abandonam a paixões tão monstruosas, o apóstolo protesta. Abre aspas. Por isso os entregou Deus a paixões de ignomínia, porque as mulheres mudaram o natural uso em outro uso, que é contra a natureza, e assim também os homens, deixando o natural uso das mulheres em outro uso, que é contra a natureza. Arderam nos seus desejos mutuamente, cometendo homens contra homens a torpeza, e recebendo em si mesmos a paga que era devida ao seu pecado. E assim como eles não deram provas de que tivessem o conhecimento de Deus, assim os entregou Deus a um sentimento depravado. Confira Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 28. A natureza não permitiu mesmo aos animais mais lascivos fecundar no conduto da evacuação. A urina desce até a bexiga, o alimento fermentado é levado até o ventre, as lágrimas desembocam nos olhos, o sangue corre pelas veias, as orelhas enchem-se de cera, por fim, o nariz serve de conduto a outra espécie de excremento. Somente a hiena, a natureza deu essa excrescência supérflua para saciar uma paixão estéril e infrutuosa, mas essa cavidade está obstruída o bastante para não ser usada para a procriação. Tudo o que vinha dizer nos ensina o horror dessa infâmia detestável que o homem comete com outro homem. Nada disso lhes é permitido, nem essas semeaduras estéreis, nem essas cópulas contra a natureza, em uma situação que lhe é contrária. E tampouco essas uniões monstruosas com hermafroditas. Nisso é preciso seguir as sábias intenções da natureza que criou o homem para transmitir o sêmen e não para recebê-lo. Quando o profeta Jeremias, ou melhor, o Espírito Santo através dele, afirmou, abre aspas, logo minha casa que está feita um covil de ladrões, fecha aspas, confira Jeremias capítulo 7, versículo 11. Dá-nos a entender energicamente que devemos detestar o culto aos ídolos, que são deuses mortos, aos quais se oferecem oferendas mortas, porque a casa do Deus vivo não deve ser profanada por simulacros. Moisés também nos proibiu de comer da lebre, porque este animal sempre lascivo copula em todos os meses, quando a fêmea está no cio. Copula com todos os machos, não contentando com apenas um. Ela concebe sem interrupção, mesmo que ainda amamente seus filhotes. Ela possui 2 condutos na sua matriz, porque somente um não seria suficiente para conter tudo o que recebe. Quando um dos seus condutos está cheio, o outro procura encher-se, devido a uma inclinação natural. Assim, quando ela concebe uma segunda vez, está dominada pelo desejo. Moisés nos propôs essa alegoria para nos ensinar a reprimir nossos desejos mais violentos, e não nos aproximar de uma mulher grávida, e detestar a pederastia, e não cometer adultério, e detestar a lascívia. O sábio legislador explica-nos ainda mais claramente quando declara, abre aspas, não cometerás adultério, não fornicarás, fecha aspas. Confira Êxodo, capítulo 20, versículo 14, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Devemos observar com toda exatidão possível essas ordens que a razão nos prescreve, e jamais ir contra as leis e os mandamentos de Deus. Platão compara a concupiscência a um cavalo furioso e petulante. Nota. Confira Platão, Fedro, página 238. Fim da nota. Talvez ele tenha lido essa passagem do texto sagrado, abre aspas, teus filhos tornaram-se cavalos de lançamento, quando estão no maior ardor.
Fecha aspas. Confira Jeremias, capítulo 5, versículos 7 a 8. Os anjos que se aproximaram de Sodoma nos ensinaram a quais suplícios estão condenados os voluptuosos que se abandonam à impudicícia. Aqueles que quiseram ultrajá-lo foram devorados junto com a cidade pelo fogo do céu, para ensinar-nos por esse prodígio que o fogo é o suplício dos impúdicos. Os males que chegaram aos antigos devem advertir-nos, para que não caiamos nos mesmos crimes e não soframos os mesmos castigos. Devemos ver os filhos dos outros como nossos próprios filhos, e suas mulheres como nossas próprias filhas. É preciso ter um grande domínio de si para comandar as paixões, a gula, a cupidez. Se, como afirmavam os estoicos, a razão não permite ao sábio mexer um dedo ao acaso e sem motivo, quanto mais os verdadeiros sábios, que são os cristãos, não devem se esforçar para comandar as partes do corpo que a natureza destina à procriação? Penso eu que essas partes são chamadas de vergonhosas porque devemos usá-las com mais pudor do que todas as outras. A natureza permite-nos usá-las conforme os desejos privilegiados de um casamento legítimo, assim como assente que comamos quando a necessidade exige. Ela permite desejar a procriação dos filhos, mas aqueles que não são comedidos pecam contra as intenções da natureza. Além disso, a saúde é alterada por esses excessos. Não é de modo algum permitido colocar os rapazes ao mesmo uso que as mulheres. É a este crime que Moisés alude quando diz que não devemos semear sobre pedra, porque o grão não germinará e nem deitará raízes. Abre aspas. Não usarás do macho como se fosse fêmea, porque isto é uma abominação. Fecha aspas. Confira Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Platão, que talvez tenha fundado sua lei sobre a escritura, proíbe ter relações com uma mulher que não a própria. Abre aspas. Não vos aproximai da mulher do próximo, para que não sejais manchados por essa aproximação. Fecha aspas. Confira Levítico, capítulo 18, versículo 20. Ocupai-vos da vossa mulher e abstende-vos das outras. É somente com ela que vos é permitido ter prazer, na intenção de ter filhos e herdeiros legítimos. É isso que está de acordo com a reta razão. Respeitai essa participação do homem no poder criador de Deus, e não ultrajeis a semente, instrumento desse poder, espalhando-a contra esse fim, pois a semente desviada do seu caminho degenera-se e perde sua força. Moisés proibia os antigos judeus de se aproximar de suas mulheres enquanto estivessem grávidas, porque agir assim é contra a razão e as leis. Procurar somente o prazer no ato do casamento. Moisés ordenava que os maridos interrompessem as relações sexuais com suas mulheres até que elas parissem seus frutos. A matriz, ávida por conceber, abre-se para receber a semente e fecha-se quando concebe. Eu nomeio sem vergonha, para a utilidade dos meus leitores, as partes do corpo onde o feto se forma e se nutre. Com efeito, como teria eu vergonha de nomeá-las se Deus não teve de criá-las? Uma vez que a matriz concebeu, ela se recusa a um prazer inútil e vergonhoso. Deus estabeleceu o casamento para a propagação do gênero humano. Ele não quer que os homens sejam escravos de suas paixões brutais, como se houvessem sido feitos somente para se abandonar aos prazeres. Os animais privados da razão acasalam-se apenas em certas épocas. Contudo, se os homens se abstêm de suas mulheres para não ter filhos, eles estarão pecando contra a natureza. Apenas é necessário consultá-la para conhecer o tempo propício às relações com as mulheres. A natureza exclui daí a infância e a velhice. Os primeiros não estão ainda na idade, já os segundos não estão mais na idade de se casar. A natureza não quer que os homens se sirvam a todo momento dos privilégios do casamento, que foi instituído somente para dar ao mundo filhos legítimos, e não para introduzir um abuso desenfreado, que ofende as leis e a razão. Para seguir as regras que a natureza nos prescreveu, devemos nos acostumar precocemente a domar nossas paixões. Porém, não devemos recorrer a artifícios criminosos para impedir a propagação do gênero humano, que se multiplica conforme as ordens que a providência estabeleceu. Vemos mulheres que usam medicamentos ou malefícios para abortar seu fruto, e que, ao destruí-lo, despojam-se de todo sentimento de humanidade
que a natureza lhes inspira. Aqueles que foram permitidos de se casar têm necessidade de um guia para saber com que moderação devem usar os direitos do casamento. Não devemos fazer o uso dele nem ao sair da igreja, nem pela manhã, nem nos momentos destinados à meditação, à leitura e à oração. À tarde é preciso repousar após o almoço e após ter agradecido a Deus pelas benfeitorias que dele recebemos. A natureza não permite que os maridos e as mulheres vejam-se o tempo todo. Quanto menos frequente é esse ato, mais ele dá prazer. Eles devem estar atentos de que a noite e a escuridão não favorecem suas imodestas intemperanças. O pudor, que é como uma faísca da razão, deve servir-lhes de archote. Se durante o dia observamos as regras da temperança, mais as violamos à noite. Seremos como Penélope, que se pôs a tecer enquanto durava o dia, mas desfazia seu trabalho à noite. Se não é jamais permitido fazer algo contra a honestidade, por qual outra razão somos obrigados a dar à nossa esposa exemplos de pudor e evitar todo tipo de ignomínia nas relações que temos com ela? É preciso que a vossa própria casa sirva de testemunho, que vós vivais castamente com o vosso próximo. Vossa esposa dificilmente será persuadida da vossa castidade, se nos prazeres que tendes com ela, vós lhe dais provas de vossa incontinência. A ternura que pretendeis que ela testemunhe com o vosso elã dura apenas um momento e envelhece o corpo. Ela envelhece mesmo antes que vossas forças vos abandonam, assim que a paixão enfraquece, porque em vez de servir-vos com a moderação das liberdades do casamento, vós os transformastes em prostituição e esbórnia. O coração dos amantes é volátil e libertino. As maiores paixões apegam-se devido ao desgosto, às mudanças, ao remorso e frequentemente transformam-se em ódio. Não devemos pronunciar palavras impuras, nem prender o olhar sobre objetos ímpios, nem dar beijos impúdicos. Não devemos nem mesmo, como declara São Paulo, conhecer os nomes que exprimem coisas tão imodestas. Abre aspas. A luxúria e toda a impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Fecha aspas. Confira Efésios, capítulo 5, versículo 3. É com razão que alguém disse que as relações sexuais com as mulheres nunca são vantajosas a quem quer que seja, e que o mais feliz é aquele a quem elas não são nocivas. Mesmo quando elas são legítimas, não deixam de ser perigosas se não servem à procriação. A Escritura afirma, ao falar daqueles que não seguem essa regra, que uma mulher depravada assemelha-se a um javali. Aquela que é submissa ao poder do marido torna-se um instrumento de morte para aqueles que dela se aproximam. Muitos se persuadem falsamente que é somente prazer que ferem as leis da natureza que são pecado. Muitos se persuadem falsamente que há somente prazeres que ferem as leis da natureza, que são pecados. Os que são menos endurecidos reconhecem que toda impudicícia é efetivamente pecado, mas suas paixões os carregam. E eles creem que as trevas diminuem a enormidade dos seus crimes, porque elas lhes servem de véu. Eles desonram seus casamentos com os adultérios que cometem, substituindo suas esposas legítimas por mulheres depravadas. Eles não prestam atenção nessas palavras do eclesiástico. Abre aspas. Todo homem que viola a fé do próprio tálamo conjugal, que despreza sua alma, diz: quem é que me vê? As trevas me cercam e as paredes me cobrem, e ninguém de parte alguma olha para mim. De quem tenho eu receio? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados. E não considera que o olho do Senhor vê todas as coisas. Fecha aspas. Confira Eclesiástico, capítulo 23, versículos 25 a 27. Aquele que pensa desse modo é muito infeliz. Ele teme apenas os olhos dos homens e gaba-se de poder esquivar seus crimes dos olhos de Deus. Ele não conhece o que afirma a Escritura. Abre aspas. Ai dos que sois profundos de coração, para ocultardes ao Senhor os vossos desígnios, daqueles cujas obras são feitas no meio das trevas e dizem, quem é que nos vê?
E quem é o que nos conhece? Fecha aspas. Confira Isaías, capítulo 29, versículo 15. Podemos facilmente nos esconder do mundo, impedir de sermos iluminados por sua luz sensível. Mas como evitar essa luz intelectual que tudo penetra? É possível, pergunta Heráclito, escapar dos raios de um astro que jamais se oculta? Não nos gabemos, portanto, de estarmos em segurança na escuridão. A sua luz penetra a todos, abre aspas, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam, fecha aspas. Confira João capítulo 1, versículo 5. Os pensamentos honestos e castos são como faíscas que brilham no meio da noite. E a Escritura chama o pensamento das gentes de bem de lâmpadas que nunca se apagam. É sem dúvida um pecado procurar as trevas para esconder seus atos. Aquele que comete uma impudicícia faz-se a si mesmo pior do que seu próximo, decidido a esse crime. Ele se torna desprezível e arruína sua reputação, porque o desprezo e a infâmia estão associados ao crime. Deixar-se levar pelos prazeres sensuais é ser escravo da intemperança. O pecado avilta o homem e o faz descer até a brutalidade, porque ele não sabe mais que é ela que comanda suas paixões. Um impúdico está morto ao olhar de Deus. Ele está privado da razão, assim como um cadáver está separado do espírito que o animava. Tudo o que é santo teme ser manchado e profanado. Tudo que é puro deseja aproximar-se somente de coisas puras. Tomemos cuidado de não nos despojar do pudor ao tirar nossas vestimentas, porque as gentes de bem devem sempre observar as leis da temperança. Nosso corpo, que está sujeito à corrupção, torna-se de algum modo incorruptível. Quando a consciência detém as falhas dessa cupidez insaciável que procura o prazer com tanto ardor. Abre aspas. Depois da ressurreição, nem as mulheres terão maridos, nem os maridos terão mulheres, mas serão como os anjos de Deus no céu. Fecha aspas. Confira Mateus 22, capítulo 30. Platão, ao instruir Filebo, que aprendera uma filosofia bárbara, dizia que os que abafam as luzes da razão corrompem-na, e ao se abandonar ao vício, tornam-se ímpios e inimigos de Deus. Os que a graça de Deus santificou não devem levar uma vida mundana. São Paulo afirmou, abre aspas, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E falo-os a membros de uma prostituta? Deus nos livre de tal. Não sabeis, porventura, que o que se ajunta com uma prostituta faz-se o mesmo corpo com ela? Fecha aspas. Confira 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 16. Lembrai-vos que Deus fez perecer 24.000 homens ao puni-los pelo pecado da fornicação. Refleti que esse castigo foi escrito para vossa instrução, para vos tornar mais sábios e para que aprendais a reprimir vossas más concupiscências. Nosso mestre declara-nos em termos muito claros: não te deixeis ir, abre aspas, não te deixeis ir atrás de tuas concupiscências. Os vinhos e as mulheres fazem apostar os mesmos sábios, e precipitarão em opróbrio os homens sisudos. Fecha aspas. Confira Eclesiástico, capítulo 18, versículos 30 e capítulo 19, versículo 2. Seria vergonhoso deixar-nos vencer pelo amor desonesto e correr atrás dos prazeres brutais, assim como deixar-se conduzir por afeições contrárias à razão e abandonar-se às coisas sujas e obscenas e à impudicícia. Somente aos casados é permitido servir-se dos privilégios do casamento, do mesmo modo como somente um lavrador tem o direito de semear uma terra viva, escolhendo o tempo conveniente. A razão é o melhor remédio que podemos nos servir para curar a intemperança. A vida sóbria é ainda um socorro maravilhoso, porque apaga as chamas da concupiscência. A variedade de alimentos, a magnificência das vestimentas também são pedaços de pecado. Deus, que compartilhou esses preceitos entre o corpo e a alma e as coisas exteriores, permite-nos procurar tudo o que necessitamos para a conservação do nosso corpo, que deve ser regrado consoante os movimentos da alma, o que ele mesmo instruiu ao declarar, abre aspas, portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, acerca do que comereis, nem para o vosso corpo acerca do que vestireis. Nada é mais a alma que a comida, e o corpo mais que o vestido?
fecha aspas. E ele acrescenta, abre aspas, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois vós muito mais do que elas? Fecha aspas. Confira João capítulo 6, versículos 25 e 26. Eis o importante sobre a alimentação, e eis aqui outras reflexões sobre as vestimentas. Abre aspas. E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais como um destes. Fecha aspas. Confira João capítulo 6, versículos 28 e 29. Embora Salomão possuísse riquezas imensuráveis, elas não eram mais belas e mais agradáveis aos olhos do que as flores, nem nada mais alegre que os lírios e as rosas. Adiante ele declara, abre aspas, pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais não vestirá a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Fecha aspas. Confira João capítulo 6, versículos 30 a 31. Esses cuidados excessivos são um sinal de amor pelos prazeres e pelo supérfluo, pois devemos comer apenas pela necessidade. Tudo que vai além disso é supérfluo. O que é supérfluo vem do diabo, como afirma a Escritura. Esta passagem do Evangelho deixa ainda mais clara esta questão. Abre aspas. Vós, pois, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com o espírito suspenso. Fecha aspas. Confira Lucas, capítulo 12, versículo 29. A arrogância, os prazeres, as coisas supérfluas afastam a alma da verdade e a tornam mais orgulhosa. Eis porque ele também afirmou mais à frente. Abre aspas. Porque as gentes do mundo são as que buscam todas estas coisas. Fecha aspas. Confira Lucas, capítulo 12, versículo 30. Aqueles que são escravos das suas paixões são agentes do mundo, que têm ardor somente pelos prazeres, pelos alimentos refinados, pelo comer bem, pela gulodice. Devemos ingerir precisamente o que é necessário para apaziguar a fome e a sede. Abre aspas. Vosso pai bem sabe que as haveis mister. Fecha aspas. Confira Lucas capítulo 12, versículo 30. Se temos naturalmente um fraco por todas essas coisas, ao menos não percamos nosso tempo procurando os prazeres. Apliquemos todos os nossos cuidados na procura da verdade. Abre aspas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Fecha aspas. Confira Lucas capítulo 12, versículo 31.